como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Nossa convidada de hoje é a advogada e professora de Direito e Processo do Trabalho, Rafaela Sionek. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje no Saber Direito. Bom, a gente gosta sempre de começar o Saber Direito Debate sabendo um pouquinho mais sobre a carreira do professor em questão. Eu queria saber como é que surgiu o interesse pelo direito, professora. Bom, o interesse pelo direito já surgiu às vésperas praticamente do vestibular. Tinha muitas dúvidas, mas a partir do momento que eu fui conhecendo as demais profissões, fui tomando gosto pelo direito. E aí, quando eu entrei já no primeiro semestre da faculdade, eu me deparei com o gosto pelo direito e o interesse pela advocacia, ela acabou surgindo no final da faculdade e pós a faculdade. Então, esse interesse ele foi crescendo aos poucos, é como amor de mãe, que vai crescendo de pouquinho em pouquinho e hoje eu praticamente não me vejo fora da área do direito. E interesse pela docência? A senhora começou como advogada e virou professora logo, segue as duas carreiras junto? Então, foi mais ou menos assim. Eu comecei advogando inicialmente, mas ainda estava naquela dúvida de estudante recém-formado, se eu estudava para concurso ou fazia advocacia, e eu tentava fazer os dois. E via que a advocacia, de uma certa forma, mexia comigo. Então, eu deixei os estudos de lado e parti para a advocacia. E as aulas, elas surgiram na sequência, justamente porque eu sempre tive um interesse pela docência e sempre deixava isso muito claro com quem eu estava me relacionando no trabalho e principalmente durante a faculdade. E aí foi assim que surgiu o convite para dar as aulas iniciais nos cursos preparatórios. Mas acaba que uma coisa complementa a outra, né, Com certeza, não dá para viver sem as duas. Agora, a senhora falou aí dos cursos preparatórios, a senhora é palestrante de cursos sobre direito trabalhista, tanto para empresários quanto para profissionais de recursos humanos. Que tipo de ajuda essas palestras trazem para esses profissionais? Com certeza. Então, hoje, justamente por conta da docência dos cursos preparatórios, eu atuo basicamente como palestrante em cursos práticos de direito do trabalho. E em relação aos empresários e também ao setor do RH, a gente consegue verificar que eles têm muitas dúvidas de operacionalizar o direito do trabalho, porque nós falamos, paguem as férias, mas aí tem uma situação, uma vírgula no pagar as férias, e é justamente o objetivo, o foco desses nossos cursos, de ofertar a parte material e a parte prática de aplicar o direito do trabalho. Então, tanto o empresário quanto aquele que trabalha com o setor do RH, ele vai ter uma visão de como eu vou operacionalizar, dadas as circunstâncias que a gente só vai saber na prática, na vivência do direito do trabalho. E esse tipo de conhecimento acaba evitando muitos problemas, né? Com certeza. O fato de você saber o que você já vai fazer, aplicar, de que forma, diante de um problema, fica muito mais fácil, porque nos cursos, basicamente, a gente trabalha com exemplos, então, ele é basicamente prático, então o empresário ou o operador de RH, até mesmo os contadores, que são um público-alvo dos nossos cursos, eles acabam, quando eles se deparam com um problema, eles se remetem ao curso, isso eu vi no curso, isso eu estudei, então fica mais fácil essa percepção prática. E nos cursos preparatórios para os exames da Ordem dos Advogados do Brasil, quais são os temas mais pedidos? Olha, em relação a direito do trabalho, o nosso examinador, a nossa banca examinadora é a Fundação Getúlio Vargas, e aí nós temos aquele rol de direitos básicos cobrados em direito do trabalho, que é contrato, jornada de trabalho, garantias provisórias no emprego, tendo em vista que o nosso examinador da FGV, ele segue uma certa tradição no direito do trabalho, de cobranças de temas. E essa área de direito trabalhista, ela tem atraído muitos profissionais? Com certeza, sim. A advocacia jovem, principalmente trabalhista, ela está em ascensão, e aí eu também atuo um pouco nessa advocacia jovem, incentivando os profissionais, porque a advocacia em si, ela te abre muitas portas, e a advocacia trabalhista, ela também te abre muitas portas. Num primeiro momento, a gente se depara com a ideia de empregado e empregador, para quem eu vou atuar, para onde eu vou atuar, mas não se limita a essa ideia. Dentro da advocacia trabalhista, nós temos a parte consultiva, principalmente no atendimento aos empresários, e aí entram as dúvidas do setor de RH, do setor de contabilidade,
além dessa parte consultiva, há uma parte preventiva da advocacia trabalhista, que é quando você vai atuar de forma a prevenir os riscos do empresário, vendo as possibilidades, analisando o contrato de trabalho. E do outro lado, do empregado também, você pode ter uma atuação consultiva, a depender do empregado em questão ali. São muitos detalhes, né? Muitos. Bom, e agora com a reforma trabalhista, então, nem se fala, né, professora? É uma área que tem suscitado muitas e muitas dúvidas. Quais são as principais perguntas dentro de sala de aula, por exemplo? Bom, com a reforma trabalhista não há como negar que as dúvidas são reiteradas, e seja dentro ou fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, as dúvidas, se analisadas hoje com a reforma trabalhista, elas recaem nas principais alterações que nós tivemos. Jornada de trabalho é uma das dúvidas que todo mundo pergunta, e seja dentro ou fora da sala de aula, eles não querem saber tão somente como é com a reforma trabalhista as alterações, mas como eu vou realizar, como eu vou aplicar, principalmente os estudantes, professor, em eventual concurso, o que vai ser cobrado de mim a respeito dessas alterações trazidas, né? É uma área, então, que as pessoas têm que estar bastante atentas, né, professora? Se tiver para prestar algum concurso por agora, tem que redobrar os estudos, né? Sem sombra de dúvidas. O direito do trabalho, ele já tinha essa particularidade frente às súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho, na qual, se você, estudante, vai realizar uma prova, você vai estudar, vai analisar, não adianta você pegar provas de 2012, 2013, que são provas totalmente desatualizadas para o direito do trabalho, tendo em vista essas constantes alterações. E ainda agora, com a reforma trabalhista, redobra o cuidado e a atenção na atualização que todos os operadores e profissionais que trabalham com o direito do trabalho precisam ter a partir de agora. E foi necessária também toda uma reformulação nos cursos que a senhora dá, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. A demanda das aulas, ela aumentou porque a gente faz a gravação das aulas e aí a gente vai atualizando conforme as nossas necessidades, a cada curso, a cada concurso, né? E com a reforma trabalhista, a gente tentou ali analisar o que a gente pode. Tem que atualizar tudo, porque muda todos os aspectos. Embora a gente fale de jornada de trabalho, as alterações ocorrem dentro de um contrato de trabalho, então eu tenho que alterar também o contrato de trabalho. Então, todas essas alterações seguem junto com a reforma trabalhista. Bom, são muitas mudanças e justamente por isso é muito importante o curso que a senhora está dando aqui. Nós vamos falar sobre ele no próximo bloco. Vamos fazer um intervalinho antes? Com certeza. Bom, nós vamos ao intervalo. Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta, hoje com a advogada e professora de Direito e Processo do Trabalho, Rafaela Sionek. Ao longo da semana, ela ministrou um curso sobre reforma trabalhista. Professora, vamos começar esse bloco, então, falando um pouquinho sobre o tema do curso. O que a senhora explicou aí durante a semana? Bom, nesse nosso curso, nós trabalhamos a respeito dos aspectos materiais do direito do trabalho trazidos com a reforma trabalhista. Então, neles, nós abordamos os principais tópicos, as partes centrais, com a alteração material do direito do trabalho em si, propriamente dito. Falando sobre contrato de trabalho, sobre o contrato de trabalho intermitente, teletrabalho, jornada de trabalho, e uma das grandes alterações aí em relação às negociações individuais e coletivas do direito do trabalho. Bom, a gente sabe que a reforma abrangeu um número enorme de tópicos aí. Por que a senhora escolheu esses? Bom, justamente porque eles são os tópicos que mais causam dúvidas e debates em relação ao direito do trabalho. Então, entendi por necessário e importante trazê-los ao espaço aqui do Saber Direito, tendo em vista que nós temos muitas dúvidas, tanto quanto à aplicação do teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de trabalho, quanto aos aspectos práticos de como eu vou formalizar. Então, a gente aborda tanto a parte teórica quanto prática nas nossas aulas. A gente já falou aqui também um pouquinho do que a reforma trabalhista trouxe, mas o que a gente pode dizer para o trabalhador em si? O que muda para ele, principalmente? Bom, muda muita coisa. Praticamente, nós temos uma alteração significativa na estrutura do direito do trabalho. Em relação aos direitos e as possibilidades de negociação, nós conseguimos ver que o trabalhador agora, ele vai ter a possibilidade de negociar
diretamente com o seu empregador, por exemplo, se ele recebe um salário igual ou superior a 2 vezes o limite do regime geral da Previdência Social, ele pode aí negociar os mesmos direitos previstos em negociação coletiva. Então, ele tem um leque de possibilidades de negociação maior, há uma prevalência sobre aquilo que é negociado em relação ao legislado, e essa foi uma das grandes alterações para o trabalhador. E principalmente em relação à jornada de trabalho, nós tivemos algumas alterações. Mas é importante só a gente fazer um adendo que o limite da jornada de trabalho continua sendo o mesmo para o trabalhador, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E essa flexibilização que a senhora falou aí, das negociações, que são agora, muitas vezes, valem mais do que a legislação, isso é importante para o trabalhador? De que forma que ele deve aproveitar isso? Com certeza, essas negociações individuais ou coletivas, que são os acordos e as convenções coletivas de trabalho, elas são importantes e sempre foram no âmbito do direito do trabalho, tendo em vista que determinadas categorias profissionais têm algumas particularidades. E essas particularidades, muitas vezes, elas não são suprimidas pela lei, a lei não consegue abranger, abarcar essas particularidades, e aí restam, então, os acordos e as convenções coletivas de trabalho. E aí, com a reforma trabalhista, nós temos a prevalência do negociado sobre o legislado, dando a ideia de que o trabalho, a força de trabalho, ele tende a prevalecer aí, respeitando as suas particularidades, principalmente aqueles dispositivos que não podem ser passíveis de negociação. E para o empresário, de uma forma geral, a responsabilidade dele aumenta com essa reforma? Olha, de certa forma, ele aumenta, sim, a responsabilidade dele, até porque ele ainda zela de forma objetiva pelo seu empregado, né? A Constituição Federal já traz essa responsabilidade para o empregador, do dever objetivo de zelar pela saúde, pela segurança do trabalho, e principalmente porque, ainda com a reforma trabalhista, nós temos que lembrar que o direito do trabalho, ele é regido à luz de um princípio da proteção, que visa proteger o elo hipossuficiente da relação de emprego. Então, certamente, numa situação de desigualdade, o empregado ele passa ainda e continua a ser protegido, e esse certamente será um enfoque do nosso judiciário. Agora vamos falar sobre alguns pontos específicos. O teletrabalho, por exemplo, foi regulamentado com essa reforma, né? O que muda? Exatamente. O teletrabalho, na verdade, ele já existia para nós. Com a reforma trabalhista, nós tivemos apenas a regulamentação, a normatização. E então nós passamos praticamente de uma situação informal do teletrabalho para uma situação normatizada, no qual agora o teletrabalho passa a ser regido pelos artigos 75A a 75E da CLT, onde nós temos ali diversas questões referentes ao teletrabalho, como contratação, na qual o empregador deverá especificar os serviços do teletrabalho, lembrando que ele é um trabalho à distância, realizado fora do polo da empresa, em regra não sujeito ao controle de jornada, mas nós sabemos que esse controle da jornada de trabalho, ele pode sim ocorrer em determinadas ocasiões no teletrabalho. Agora, uma coisa que a gente sabe que existe muito também é o trabalhador que está ali formalmente na empresa, mas que é demandado fora do seu horário formal de trabalho, vamos dizer assim. Isso também está regulamentado agora, professora? Então, em relação a essa questão do tempo à disposição do empregado, do empregador para com o empregado, nós tivemos uma significativa alteração com o artigo 4º da CLT agora, nos seus parágrafos 1º e 2º. A gente tinha aquele limite de tempo à disposição para ser considerado como horas extras e tempo à disposição de 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída. E muitas vezes, e até mesmo isso foi um entendimento já da jurisprudência que foi trazido com a reforma, na ideia de que o fato de simplesmente o empregado estar na empresa não caracteriza esse tempo à disposição do empregador. Por exemplo, muitas vezes ele está na empresa por uma questão de segurança pública. Esse horário eu estou aguardando, esse tempo agora ele não é mais considerado como tempo à disposição pelo parágrafo 2º do artigo 4º da nossa CLT. Bom, então vamos falar um pouquinho também de banco de horas. O tempo que o trabalhador passou ali além daquele horário dele, que ele está realmente à disposição da empresa. Como é que fica regulamentado isso? Exatamente. O banco de horas, ele já estava previsto para nós e a reforma trabalhista, ela trouxe uma alteração em relação ao banco de horas.
Agora, com a reforma, há a possibilidade da estipulação desse banco de horas através de um acordo individual. No entanto, é preciso lembrar que o prazo para a compensação nesse banco de horas, onde eu vou ter 6 meses de compensação ali, é de 6 meses e eu posso fazer um banco de horas individual. E o banco de horas coletivo, ele permanece, que ele só poderá ser válido, instituído por acordo ou convenção coletiva de trabalho, com um prazo aí de compensação desse trabalho além da sua jornada dentro de 1 ano. Outro ponto também bem importante é a terceirização, que já existia em muitas empresas. Como ficou com a reforma? Bom, a reforma trouxe uma alteração significativa no que diz respeito à terceirização de serviços. A terceirização, ela passou a ser regulamentada por lei para nós com a Lei 13.429 de 2017, em março. No entanto, ela não restou clara a lei se permitia ou não a terceirização na atividade fim, porque o artigo 4º mencionava tão somente terceirizar serviços específicos e determinados. E aí, nós, operadores do direito, tínhamos certas dificuldades de falar para o empresário se ele poderia ou não terceirizar a sua atividade principal. E essa nossa dúvida foi sanada agora com a reforma trabalhista, que alterou a redação do artigo 4º da Lei 13.429 de terceirização, falando justamente de que é possível, então, agora a terceirização de serviços na atividade principal, essencial da empresa. Bom, professora, vamos fazer mais um intervalo? Com certeza. Nós vamos a outro intervalo. Saber Direito Debate volta dentro de instantes para mostrar a bibliografia recomendada pela professora Rafaela Sionec. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nossa convidada de hoje é a advogada de Direito e Processo do Trabalho, Rafaela Sionec. Professora, vamos falar agora dos livros que a senhora trouxe para nos mostrar. Tem esse aqui, que é Comentários à Reforma Trabalhista, do Homero Batista Mateus da Silva. Por que a senhora escolheu esse? Bom, nem preciso dizer porque essa foi a minha escolha. O Homero Batista, com esse livro da Reforma Trabalhista, ele traz um enfoque muito bacana e uns comentários muito pertinentes, que são válidos tanto para aqueles que são operadores do direito, tanto para aqueles que querem conhecer a reforma trabalhista. A linguagem dele é uma linguagem super tranquila, uma abordagem prática, e ele trata ali de todos os artigos que foram alterados com a reforma trabalhista e traz os comentários, como passa a ser agora com a reforma trabalhista, e principalmente ele traz uma visão crítica também sobre alguns tópicos da reforma trabalhista e como pode ser prática e a visão do judiciário. Então, assim, esse é o livro que eu acho que eu li em um final de semana ele e eu fininho, indico. né? Ele é fininho, ele é bem rápido, perto de vista dos outros ali. E é um livro que vai ajudar tanto os empregados quanto os patrões, né? Sem sombra de dúvidas. Ele serve para conhecimento geral e, principalmente por ter uma leitura fácil, aqueles que não são operadores do direito, que não estão acostumados com a nossa linguagem, certamente vai gostar da leitura do Homero. Boa dica. Então, vamos para a próxima. Iniciação ao Direito do Trabalho, do Amaury Mascaro Nascimento e da Sônia Mascaro Nascimento. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro agora. Bom, esse livro, ele é praticamente um manual para aqueles que querem iniciar os estudos no direito do trabalho. Ele vai falar das questões principiológicas do direito do trabalho e de todo o fundamento do direito do trabalho. Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas, elas não têm um entendimento por que o direito do trabalho funciona assim e não funciona de outra forma. Justamente por questões principiológicas e também histórica que nós temos dentro do direito do trabalho no Brasil, né? Então, esse livro ele serve justamente para início de quem quer estudar o direito do trabalho. Mas como a senhora disse, quem quer estudar é mais para profissionais do direito mesmo, Exatamente. Né? Então, vamos ao próximo aqui, é o Compêndio de Direito Sindical, também do Amaury Mascaro Nascimento. O que a senhora pode falar sobre esse livro? Bom, esse livro, tendo em vista a reforma trabalhista e o enfoque da reforma trabalhista na negociação, seja coletiva principalmente, esse livro do Compêndio de Direito Sindical é de fundamental importância na situação atual que nós estamos agora, dando ênfase às negociações coletivas de trabalho, o negociado sobre o legislado, que é o nosso primórdio da reforma trabalhista. Então, assim, o Compêndio de Direito Sindical para os nossos estudantes de direito, sejam aqueles que estão estudando, aqueles que estão pensando em concurso público, numa magistratura, este livro
é sensacional. E ele já está atualizado, professora? Tá, esse meu é justamente a última edição dele. O autor teve que atualizar tudo, né? Bom, vamos ao último aqui, então. O último e o mais grosso também, né? Esse daí é bem diferente do primeiro, né, professor? Esse deu trabalho. Esse é o curso de Direito do Trabalho do Maurício Godinho Delgado. Por que a senhora escolheu esse? Bom, para aqueles que não são operadores do direito ainda, o Maurício Godinho Delgado, ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho e ele está na cabeça da nossa doutrina do direito do trabalho. Então, quando a gente fala em referência no direito do trabalho, sem sombra de dúvidas, não há como você que está querendo iniciar os estudos no direito do trabalho não ter o livro do Maurício Godinho Delgado. Ele não é uma leitura tranquila, assim como o primeiro, que vale para não só operadores de direito, mas para quem é operador de direito e quem quer, seja advogar ou estudar e aprofundar os estudos no direito do trabalho, Maurício Godinho Delgado é essencial. E essa é uma área rica em material de estudo, professora? Os estudantes encontram muita coisa à disposição aí? Encontram muitos livros, muitos materiais à disposição, até mesmo os próprios tribunais regionais do trabalho, eles elaboram as revistas dos tribunais. Por exemplo, no TRT da 9ª Região, que é no TRT do Paraná, nós temos as revistas que são publicadas bimestralmente ou trimestralmente, e estas revistas trazem diversos artigos pertinentes ao direito do trabalho, que podem, inclusive, servir de base para uma monografia, por exemplo, dos estudantes. Digo isso porque, quando eu preciso de base, eu realmente faço as pesquisas nos tribunais através dessas revistas, que têm artigos interessantes, e aí, sem sombra de dúvidas, nós temos uma vasta doutrina de publicações de livros dentro da nossa área. E essas revistas ficam disponíveis também na internet? Elas são todas disponíveis na internet. A gente pode baixar em PDF. Então, assim, para a gente conhecer o direito do trabalho, a gente tem vários recursos hoje. Não precisa ter somente o livro, a aquisição do livro, mas está disponível na internet. E ainda também há os e-books hoje, né? Bem práticos, né? Com certeza. E é importante também os estudantes acompanharem as decisões dadas pelos tribunais? Sem sombra de dúvidas. Principalmente os estudantes que estão pensando em concurso público, é importante lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho, nosso TST, ele publica informativos. E esses informativos têm sido, inclusive, motivos de cobranças nas provas, inclusive para analistas judiciários. Então tem que estar sempre atento, né? Sempre atento e atualizado. E a senhora já pensa em escrever também? Bom, essa é uma pergunta que me pega, assim, mas sim, com certeza. Na verdade, já fui chamada para escrever livros para preparatórios, tanto para a OAB quanto para concursos públicos. Estão em fase de preparação esses livros. Meus alunos me cobram, quando que vai sair? Ele está saindo. A ideia primeira é escrever sobre a parte material do trabalho, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, e depois na parte processual do trabalho. Professora, então nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, mas eu queria que a senhora desse mais uma dica aí para os alunos sobre estudos, o que eles devem priorizar, onde eles devem buscar materiais, qual é o caminho das pedras aí? Com certeza. Não tem segredo em relação ao caminho a ser trilhado, principalmente, seja você a sua escolha para a advocacia, seja você para o concurso público. A advocacia, assim como a área do concurso público, é uma área apaixonante, que nos envolve e que a gente acaba não conseguindo sair, mas é uma área que exige muito estudo. Então, certamente, se você está iniciando, está começando os estudos, você começar a analisar as jurisprudências dos tribunais, começar também, se você quer ter mais prática, começar em audiência, começar a verificar como que funciona uma rotina de um escritório. E você que é estudante, que é concurseiro, sem sombra de dúvidas, nós não temos receita milagrosa ainda, que senão estudar e estar sempre atualizado. Bom, e uma dica também para empregados e patrões, porque nessa época de reforma trabalhista todo mundo precisa conhecer seus direitos, né? Com certeza. Considerando aí as alterações significativas trazidas com a reforma trabalhista, uma boa dica para que todos fiquem atentos é estar olhando principalmente as notícias a respeito das alterações trazidas com a reforma trabalhista e principalmente conferindo aqueles direitos que são realmente aplicáveis à sua categoria profissional. A gente precisa ter esse detalhe, porque o empregador, às vezes, ele olha de uma forma global a reforma, mas pode ser que na atividade dele aquela alteração não seja conveniente ou não.
Por isso que o auxílio desses cursos, dessa parte prática e até mesmo de um apoio de uma consultoria é fundamental. Professora, muitíssimo obrigada pela conversa, que foi bastante esclarecedora. Obrigada a vocês pelo convite novamente. E o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau!